Bem-vindo, bem-vinda, bom dia, bom dia. Poder se sentar. Aleluia. Salmo 51. Esse salmo já foi a abertura do nosso culto hoje. E esse Salmo 51 faz parte da jornada de leitura bíblica diária que a nossa igreja acompanha. Então, Senhor, perdoe mais uma vez os nossos pecados. Purifica-nos com teu sangue. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais limpos do que a neve. Pois, como igreja ressurreta, nos posicionamos nas regiões celestiais e destruímos todas as obras do diabo. Tudo aquilo que insurge contra a tua vontade, a tua soberania, toda a rebeldia, toda a desobediência, todo engano, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus e que reine a presença do teu Santo Espírito no nosso meio e que você diga amém. Então, o Salmo de número 51 tem como título Confissão e Arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois dele ter estado com Betseba. Então, no verso 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Somente até aqui, multimídia. Então, que Deus nos abençoe nessa reflexão sobre esse Salmo de número 51, Salmo de Davi. Esse salmo é um salmo, como falamos, de confissão de pecado, onde Davi se humilha e se arrepende do adultério que ele havia cometido com Betseba.
Mas é bom lembrar que a humilhação, quebrantamento e arrependimento de Davi não foi algo imediato. Ilusão nossa pensar que Davi caiu justamente quando ele cometeu esse adultério. Não. Davi já não era mais o mesmo no seu relacionamento com Deus. Porque ninguém cai em pecado de uma hora para outra. É algo que vai minando o nosso relacionamento com Deus. É algo que aquilo que sabíamos e sabemos que é errado, já não se torna tão errado assim. É aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, isso já não faz tanta diferença no nosso falar, no nosso pensar e no nosso agir. Nós sabemos muito bem que Davi, ele foi retirado da manada das ovelhas, ele vivia isolado dos seus irmãos, dos seus pais, talvez até perseguido injustamente, mas lá nesse isolamento, ele adorava a Deus com a sua harpa. Ele tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus, que a própria vida proporcionou isso. Às vezes, alguns isolamentos que nós passamos na vida, não é para que nós enfrentemos ou passemos pelo vale da solidão. É simplesmente para que nós tenhamos Deus como nosso verdadeiro amigo. Tenhamos em Deus um relacionamento íntimo. E nós sabemos que Davi era assim. Davi, ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. E agora, aquilo que Deus havia prometido, que ele assumiria o trono de Israel, se tornaria rei. Davi, ele precisava voltar ao início de tudo. E perguntando ao Espírito Santo: Senhor, o que o Senhor quer com esse salmo nessa manhã? O que o Senhor quer nesse salmo, nessa manhã de domingo? O Senhor quer falar sobre arrependimento? Ele não. O Senhor quer falar sobre confissão? Não. O Senhor quer que eu fale sobre pecado? Não. O que o Senhor quer, Senhor? E eu fiquei batendo nessa tecla, até para que guardemos essa palavra que vem do coração de Deus para o nosso próprio coração. E ele disse bem claro: eu quero que a minha igreja, o meu povo, os meus filhos voltem ao primeiro amor. Voltem ao primeiro amor. Voltem a me temer novamente. Voltem a colocar o meu reino em primeiro lugar. Voltem ao início de tudo. Você lembra como você era no início da sua caminhada com Deus? Você lembra que você não via hora quando você entrava na presença de Deus? Nada para com Deus e para com a igreja era um fardo. Nada lhe impedia de estar na casa do Senhor. Hoje, qualquer coisa. Hoje, uma unha encravada. Hoje, um espinhozinho na carne. Hoje, uma chuva, um frio, um calor. Tudo é desculpa de nós colocarmos o nosso relacionamento de Deus à parte. Davi, quando ele pecou e se concretizou o pecado que já corroía o seu relacionamento com Deus, ele não foi para frente, o fronte da guerra,
Como era o costume, no verão, todos os reis saíam para as guerras, mas Davi ficou em casa. Quantos irmãos estão em casa agora, mas poderiam estar na casa de Deus, na presença de Deus, adorando ao Senhor? Hoje, a presença de Deus se tornou relativa. Ela se tornou secundária. Ela não é mais prioridade na vida da igreja, e o Senhor deseja que você volte ao primeiro amor. Mas como eu vou fazer isso? Pedindo ajuda. Ele está aqui para nos ajudar. Porque foi nesse momento em que Davi decidiu ficar em casa, passeando na varanda do palácio, que ele viu Betseba nua tomando banho. E aquilo foi um gatilho. O pecado já corroía ele por dentro e agora começou a corroer ele por fora. Todo ser humano é assim. Davi tentou no início esconder e encobrir o seu pecado de diversas formas. E nós também somos assim. É difícil o ser humano confessar. É difícil o ser humano admitir, olha, ninguém é culpado não, o culpado sou eu. É difícil encontrar alguém que bata no peito e assuma a sua responsabilidade. É fruto da nossa natureza humana. Aconteceu com Adão. E até mesmo com Eva, no início de tudo. Eles se esconderam de Deus. E nós às vezes também pensamos que podemos esconder alguma coisa de Deus. Nada pode ficar encoberto aos olhos do Senhor. Tudo está descoberto dos olhos daquele que haveremos de prestar contas. Haverá uma prestação de contas. E amados, quando a conta chega, ela é alta. Ela é dolorosa. Deus é longânimo. Deus, ele não faz justiça e juízo imediatamente, porque ele espera, ele dá um tempo para que haja arrependimento, para que haja uma mudança. Diácono Bruno pregou sobre Sansão, e agora Deus fala de Davi. São histórias semelhantes, no contexto de arrependimento, de confissão, de quebrantamento de coração. E para que as consequências do pecado de Davi não fossem maiores na vida dele, o que Deus faz? Deus envia o profeta Natã para o exortar. Hoje, quem está falando aqui é o profeta Ronaldo, para exortar você. Porque eu orei, estava orando ontem, eu falei, Senhor, frustra os planos daqueles que terão outros planos no domingo para estar em outros lugares. Frustra os planos deles para que eles estejam aqui na tua casa para ouvir o teu chamado. Ouvir aquilo que é desejo do teu coração. Ouvir o que, pastor? Deus deseja que você volte ao primeiro amor. Deus deseja que você volte ao início de tudo. Quando o pecado ainda era doce como mel, o Senhor deu uma oportunidade para que Davi confessasse o seu pecado. Porque nós sabemos que aquilo que desagrada a Deus começa, na verdade, muito doce na nossa boca. Porque se todo pecado fosse ruim, ninguém pecaria. O pecado, inicialmente, ele traz prazer, ele acalenta os desejos pecaminosos do nosso coração. Porém, as consequências deles são terríveis.
as consequências ainda não tinham chegado na vida de Davi, e por misericórdia Deus enviou o profeta Natã. Assim também acontece conosco. Alguns que acabam endurecendo o seu coração, eles vão ainda pagar um preço das consequências piores. Davi, ele, na verdade, não sofreu muito mais, porque ele imediatamente, quando foi confrontado por Natã, porque Natã chegou perante o rei contando uma história de que um visitante chegou de viagem e um homem muito rico, tendo um rebanho muito grande, ao invés de pegar do seu rebanho e fazer uma comida para esse viajante, ele foi lá naquele que só tinha uma cordeirinha e pegou aquela cordeirinha para sacrificar. E Natã fala: o que devemos fazer com esse, ó rei? Ele diz: esse homem deve morrer. E Natã disse: esse homem é você. Você pegou uma mulher que não é sua. Você está se relacionando com alguém que não tem aliança com você. E pela graça de Deus, Davi caiu em si, porque não é fácil, irmãos, admitir o erro. No Salmo 32, coloca para mim, Salmo 32, verso 3, Davi também fala. Vamos prestar atenção aqui, olha. Não precisa abrir não, ali. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou, como no calor do verão. Na versão NVI diz assim: enquanto calei os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando. É isso que o pecado faz. Ele esgota as nossas forças. Se não era doente, começa a ficar doente. Se estava empregado, a perturbação entra no meio do trabalho. E quando não perde o trabalho, cai de posição. Quando era honrado, agora passa a ser humilhado, envergonhado. E um abismo vai chamando outro abismo, porque as consequências do pecado são terríveis. Mas o comentário bíblico diz que quando Davi recebeu essa exortação do profeta Natã, sabe o que aconteceu? Ele lembrou do rei Saul. Ele lembrou do rei Saul. Porque Davi, ele não tinha medo de perder o trono. Davi não tinha medo de deixar de ser rei. Davi não tinha medo de perder o poder que ele adquiriu. O medo de Davi era que Deus o rejeitasse e o lançasse fora da sua presença, como fez com o rei Saul. Tanto é que no verso de número 11, ele declara: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, ele lembrou como ficou Saul quando Deus o rejeitou. Ah, amados, nessa manhã é bom também lembrarmos, com pesar no nosso coração, mas como um exemplo, como um aviso para a nossa própria vida, daqueles que
naufragaram na fé, daqueles que não têm mais um relacionamento com Deus e que outrora eram pessoas cheias do Espírito Santo. Nessa manhã, nós precisamos lembrar sim com pesar, não com alegria, de pessoas que hoje, ao invés de estarem cheias do Espírito Santo de Deus, estão literalmente endemoniadas. Estão loucas. Estão em ambientes que não poderiam estar, até em casa de prostituição estão indo. Desceram um abismo que não conseguem voltar mais, e que isso sirva de alerta e de lembrança de todos nós, porque quem está de pé, que tome cuidado para que não caia. Davi lembrou que o rei Saul, em vez de reconhecer os seus erros e buscar perdão, ele tentou justificar suas ações, demonstrando ali o seu coração endurecido. Quantos? Porque se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações, como foi na rebelião no deserto. Quantos estão com os seus corações endurecidos? Quantos, ao invés de admitir o erro, tentam justificar: ah, mas eu fiz isso porque me fizeram aquilo. Essa semana, nas nossas reuniões de oração pela manhã, jejum, enfim, a oração pela manhã, à tarde, à noite, nós recebemos um alvo da parte de Deus sobre aquela experiência que o apóstolo Paulo teve, ao qual ele ficou preso em Jerusalém, mas prepararam uma emboscada para lhe tirar a vida. Essa semana nós tocamos muito nessa tecla, porque Deus nos sinalizou: há uma emboscada, há uma armadilha, há um laço armado no caminho da minha igreja. Ore para que eu possa cortar esse laço. Quem sabe você está aqui e o laço foi partido sem que você pedisse, mas pela misericórdia de Deus, Ele nos mostrou em revelação e pediu para que orássemos contra essa emboscada que o inimigo está preparando. Porque o mal ainda não alcançou a tua vida, porque Deus tem cortado esses laços. Davi, ele lembrou que as consequências de Saul foram terríveis. E quais foram as consequências? A principal foi que o Espírito Santo se retirou dele e um espírito maligno o atormentava. Por isso que Davi, ele ora: não me lances fora da tua presença, nem retires o teu santo Espírito, não me te retires. Ele lembrou disso. Ele lembrou que ele precisava tocar uma harpa para que o espírito imundo que atormentava a vida de Saul saísse dele. Davi adorava a Deus na presença de Saul para que ele recebesse um pouco de alívio. Porque estar atormentado é estar fora de si. Isso é, Saul se tornou um homem louco. Ele enlouqueceu. E é isso que os demônios fazem. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus
que o nosso Deus veio trazer vida, e vida em abundância. Davi, ele lembrou que Saul enlouqueceu e desenvolveu um ciúme doentio contra ele, buscando matar Davi diversas vezes. Olha como um ser humano pode se tornar sem a presença de Deus. Olha como um ser humano pode chegar a desgraçar a sua própria vida simplesmente por não vigiar o seu relacionamento com Deus. Isso é, não me lances fora da tua presença. Não me lances fora. Davi, ele lembrou que o orgulho, a rebeldia de Saul levou a vida dele a uma ruína, tanto espiritual como física. A vida pessoal de Saul foi desgraçada. Tudo porque não se arrependeu. Tudo porque não quis voltar ao primeiro amor. E olha que ele começou muito bem. E do que adianta começar bem e terminar mal? Do que adianta? Davi lembrou que Saul, ele desprezou a vontade de Deus e fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e por isso Deus o rejeitou. Olha, meu irmão, é um aviso para que você valorize a vontade de Deus. Não é a tua vontade que tem que prevalecer. É a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é que você trilhe por um caminho mais difícil, mas não saia da posição. Não saia. Porque se Deus te mandou, tem provisão nesse caminho. Não vai faltar nada para você. Não é para retroceder. Não é para reclamar, não é para murmurar. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos, mas nós vamos entender mais tarde. Davi lembrou que não adianta começar bem como Saul e terminar mal, atraindo o juízo de Deus para a sua própria vida. Você quer atrair a bondade ou o juízo de Deus? Então no verso 11 ele fala, pode deixar o verso 11 direto aqui. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, então, estava dizendo que eu perca o reinado, que eu perca o trono, que eu perca o poder, que eu perca o sucesso, que eu perca a prosperidade, que eu perca aquilo que eu tanto desejo e preciso, que eu perca os bens. Lembram? Satanás pode levar meu carro, minha roupa, tudo que eu tenho, mas a minha alma pertence a Jesus. Lembram? Mas que eu não perca a tua presença, Senhor. A presença de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso. Se existe um segredo para que Davi fosse grandemente perdoado e agraciado por Deus, foi em valorizar a presença de Deus na vida dele, em tudo que ele fazia. Do que adianta continuar vivo
mas não servir para mais nada. Do que adianta? Tem pessoas que são mortos ambulantes, estão aí reservados para o inferno, o lago do fogo e enxofre. Olha que Deus não se alegra da morte nem do sofrimento de ninguém. Deus quer que o ser humano se arrependa. Deus quer que o ser humano se quebrante, pare de justificar e reconheça: eu preciso da ajuda de Deus. Se o sal, ele se torna sem sabor, ele só serve para ser lançado fora e pisoteado. Quantos estão aí fora sendo pisoteados, humilhados, envergonhados, mas para a presença de Deus não querem voltar? Minha esposa está acompanhando o seu irmão que teve um AVC, e eu vou falar no final do culto sobre isso, mas o exemplo se tornou um homem inválido. Não fala, não anda, grita, fala algumas palavras sem nexo. Você vai esperar que algo pior aconteça, porque às vezes o pior acontece e não tem mais tempo para se arrepender. Não tem mais tempo. O tempo acabou. Valorize a presença do Espírito Santo de Deus. Quando ninguém está por perto, quando ninguém está vendo, o Espírito Santo é uma pessoa, ele habita dentro de nós. Conversa com ele, vai trabalhar conversando com o Espírito Santo, está na rua, conversa com ele, está em casa, conversa. Ele quer ser ouvido também, ele quer falar, mas rasga o teu coração. Fala daquilo que você não consegue fazer. Espírito Santo, me ajuda nessa área da minha vida. Espírito Santo, vai começar uma semana de trabalho, está uma guerra no meu ambiente de trabalho, me dá paz. E daqui a pouco você vê a paz de Deus reinando. Tudo por quê? Porque você, na verdade, anda na presença de Deus. Então, não fique com medo de perder pessoas. Não fique com medo de perder bens materiais, de perder dinheiro, mas não perca a presença de Deus. Não perca a presença de Deus na sua vida. Davi não caiu em pecado, vou repetir, quando adulterou com Betseba, porque ninguém cai em pecado de uma hora para outra. É verdade que Davi precisava voltar ao primeiro amor. Se ele voltasse antes desse laço, dessa emboscada que estava armada, ele não teria adulterado. Porém, o seu relacionamento com Deus vinha se corroendo. E por isso que o Espírito Santo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo já estava falando com ele: olha, você está em perigo. Tem uma emboscada, tem um laço, tem uma armadilha no teu caminho. Eu quero livrar você dela, mas você está fazendo o que não me agrada. Se Davi antes tratasse do seu relacionamento com Deus, que já estava deteriorado, essa emboscada não teria acontecido, porque por causa desse pecado, Natã disse para Davi: olha, você não vai morrer,
mas a espada não vai sair de dentro da tua casa. E ele perdeu muitos filhos por causa disso. Você que é mãe, você sabe da dor da perda de um filho. Nós sabemos da dor da perda de um ente querido. Não é Deus que está fazendo isso, não. É a emboscada que o maligno está colocando, que Deus quer livrar. Mas para isso, o que tem que ser feito? Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você tem que pedir, você tem que buscar, voltar ao primeiro amor. Davi, ele já vinha perdendo a presença de Deus muito tempo sem perceber. O laço estava armado quando Davi decidiu ficar em casa. Às vezes o laço se manifesta dentro de casa, não é fora não. Quando Davi pediu, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, ele percebeu que precisava voltar ao primeiro amor. E esse é o apelo. Termino aqui para que nós venhamos rasgar o nosso coração diante de Deus e pedir a ajuda dele. Pastor, eu preciso voltar ao início de tudo. Eu preciso voltar o meu primeiro amor com Deus, o meu relacionamento com Deus. Ah, irmão, como Deus tem saudade daquele tempo que você orava. Você acordava às 3 horas da manhã, meia-noite, e passava 10, 15 minutos, às vezes 1 hora na presença de Deus, só se deleitando da presença dEle. Como Deus deseja que isso volte novamente. Mas você também tem que querer, porque Deus não age na força nem na violência. Então eu quero fazer um apelo para que venham aqui na frente aqueles que querem voltar ao primeiro amor. Querem voltar ao início de tudo. Então, vem aqui, não resista como Saul, mas venha como Davi, humilde, e pedir: Senhor, muda a minha sorte, não me lances fora da tua presença, porque o meu relacionamento contigo não está bem, Senhor, e eu quero uma restauração, eu quero a tua ajuda. Esse louvor à bondade de Deus, pode ser, Vivi? Vai cantar outro? Quero voltar? Tá ótimo, é o melhor ainda. Esse aí é a palavra. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Glória Aleluia. a Deus. Vamos lá. Aleluia. A tua igreja está aqui. Aleluia, Deus. Está aqui perante o teu altar, Senhor. Eles não foram forçados a estar aqui, Aleluia. mas eles lembraram também, Senhor. Eles lembraram de como era o início de tudo. O início, Senhor, quando, Senhor, nós nos relacionávamos contigo, Senhor, de uma forma tão voluntária, amorosa, Senhor, e não havia tempo ruim, Senhor. Não havia, Senhor, embaraço que pudesse nos impedir de ter essa comunhão, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós reconhecemos que com o passar dos anos, o nosso relacionamento contigo foi se deteriorando, Senhor, e agora se tornou um fardo vir na tua casa, se tornou um fardo ouvir louvores, se tornou um fardo, Senhor, orar, Senhor,
se tornou um fardo jejuar, se tornou um fardo ler a tua palavra, Senhor. Ó Deus, renova o nosso primeiro amor. Senhor, queremos voltar ao início de tudo, Senhor. Então pedimos a tua ajuda, assim como Davi pediu a tua ajuda. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Senhor, faz isso conosco, Senhor, porque nós sabemos como Saul, ele ficou, Senhor, ele ficou atormentado, ele ficou louco, Senhor, ele ficou, Senhor, perdido, Senhor, e ele teve que matar a sua própria vida, Senhor, se lançando sobre a sua própria espada, Senhor. E é isso que uma pessoa louca faz, é isso que uma pessoa sem Deus faz, ela acaba tirando a sua própria vida. Mas espírito da morte, que o Senhor te repreenda, sai do nosso meio. Se você já fez alguma emboscada, se você preparou alguma armadilha, isso está sendo cortado agora. Em o nome de Jesus, nós sairemos daqui renovados, cheios do Espírito Santo, porque eu me arrependo.